Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. E nesse vídeo da manhã dessa terça-feira, nós vamos lançar uma série nova aqui no nosso canal. Nós vamos lançar a série Especulados no Vasco. Vamos ver quais são os especulados vascaínos. Vamos botar de novo aqui para vocês. Da série Jogadores Especulados no Vasco. Vamos falar na série Jogadores Especulados no Vasco da Gama. Os jogadores especulados vamos começar pelo Vitor Sá. Vitor Sá é um jogador, um atacante que desses especulados que nós vamos falar hoje, nesse vídeo dessa terça-feira, para mim, seria um jogador que ajudaria um pouquinho o Vasco da Gama. Dos 3 especulados, seria um jogador interessante. O Vitor Sá é um jogador de ataque, um jogador de lado de campo, joga na ponta esquerda preferencialmente, mas também pode jogar pela direita. No Botafogo, quando ele foi jogador do Botafogo, ele jogou nessas 2 funções e desempenhou bons jogos, fez bons jogos com a equipe botafoguense. Naquele ano que o Botafogo perdeu um título incrivelmente, um título que já estava na mão do clube, já estava na mão dos botafoguenses, título brasileiro. Ele foi um destaque desse time, ele e o Tiquinho Soares, né? Os números dele nessa atual temporada, são números razoáveis, não são números assim tão expressivos, mas na primeira liga russa, ele foi campeão, o time dele foi campeão da Rússia, ele jogou 25 partidas, fez 4 gols e 4 assistências. Na Taça da Rússia, jogou 3 partidas com nenhum gol, nenhuma assistência, e na Supercopa da Rússia ele deu uma assistênciazinha, ou seja, ele jogou 29 partidas nessa temporada, com 4 gols e 5 assistências. São números razoáveis. Ele é um jogador que deseja retornar ao Brasil para ficar mais perto da família, mas, porém, é uma contratação bem difícil, um jogador bem caro, que, de repente, foge dos limites estipulados pela essa diretoria da parte orçamentária de governança. E continuando a série... Da série Jogadores Especulados no Vasco. Temos também outro jogador, que é um jogador que já trabalhou com o Diniz, mas que tem sido especulado também no Vasco da Gama, é Gabriel Pirani. É um jogador novo, de 23 anos, é um jogador que teve uma passagem no Fluminense com o Diniz, Santos também, mas assim, não é um jogador que me agrada muito, que me agradaria muito a vinda dele, mas eu tenho que confiar no nosso técnico que mudou a forma do Vasco jogar. Se é um pedido do Diniz, a gente tem que confiar. Lembrando que ele é um meia ofensivo, ele pode jogar tanto como 8 ou como 10, ele viria para ser tipo um reserva do Coutinho, mas, na minha opinião, não seria um reserva à altura do Coutinho. O Vasco teria que buscar um jogador de mais qualidade. Mas, se for um pedido do Diniz, eu repito, eu confio no Diniz. Uma outra coisa que pode facilitar a vinda desse jogador é que ele é do mesmo empresário do que o Fernando Diniz, ou seja, ele além de já ter trabalhado com o Fernando Diniz em 2 clubes, Santos e Fluminense, é um jogador que tem o mesmo empresário que pode, de repente, facilitar. Os números do Pirani na atual temporada não são muito bons, não. São bem fraquinhos. Ele jogou apenas 14 partidas pela MLS e fez 2 gols e 2 assistências. Assim, é um jogador que, na minha opinião, não viria muito para agregar ao elenco vascaíno. Mas, se for um pedido do nosso técnico, temos que aceitar. E continuando a série de jogadores especulados no Vasco, que é o tema do nosso vídeo de hoje, outro jogador especulado é o Brenner. O Brenner teve uma passagem muito boa pelo São Paulo na época de Diniz, no ano de 2020, 2019, 2020, 2021. Ele jogou no São Paulo, se destacou. É um centroavante de 1,75 m, tem 25 anos apenas, é um jogador novo, que tem saúde, é do mesmo agente do que o técnico Fernando Diniz, Bertolucci, ou seja, pode ser um facilitador. É um jogador que não tem jogado muito na Itália, lá na Udinese, está sendo meio que escanteado lá na Udinese, mas que pode ajudar o Vasco se ele repetir a temporada dele na época que ele trabalhou com o Diniz, né? Na época que ele trabalhou com o Diniz foram esses números. Ele jogou 27 partidas pela Série A, lembrando que foi com o São Paulo, camisa do São Paulo, fez 11 gols e 3 assistências, bons números no Brasileirão de 2019, 2020, né? 2020 foi essa temporada dele. Jogou 6 jogos pela Copa do Brasil, fez 6 gols. Jogou 5 jogos do Paulistão 2020, fez 1 gol. Na Libertadores, 4 jogos, 2 gols. Na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 gols. Ou seja, em 44 jogos no ano de 2020, ele fez 22 gols com a camisa São Paulina,
e o técnico dele era o Fernando Diniz. As especulações que são feitas é que até o Fernando Diniz ligou para ele pedindo para que ele venha ao Vasco, fazer parte do elenco vascaíno, já que ele não está tendo muitas opções na Itália. Ele é um jogador do mesmo empresário que o Diniz, que pode ser um facilitador para essa negociação. Agora depende muito do clube italiano querer liberar, mesmo ele sendo pouco utilizado. Nós vamos ver aqui agora. O Brenner vem sendo muito pouco utilizado pela Udinese. Ele jogou apenas 9 partidas na Série A, na primeira divisão do Campeonato Italiano, fez um gol e deu 2 assistências. E jogou 2 partidas pela Copa da Itália com 1 gol. Ou seja, ele jogou 11 partidas somente e fez 2 gols e 2 assistências pelo time italiano. É um jogador que está sendo pouco aproveitado. É um jogador que, com o Diniz, teve um bom aproveitamento com o Diniz, mas, assim, hoje ele não tem sido um diferencial na Itália. Foi uma temporada de 2020 que ele trabalhou com o Diniz, foi diferencial. A gente tem a expectativa que, se ele vier mesmo para o Vasco, sendo esse pedido do Diniz, que ele consiga repetir os bons números que nós analisamos aqui quando ele foi jogador de Diniz pelo São Paulo. Então, esse nosso vídeo de hoje é sobre os especulados no Vasco. É uma série que nós vamos fazer aqui no nosso canal. Sempre tiver especulação de algum jogador que for uma especulação que tem algum fundinho de verdade, nós vamos vir aqui com os números do jogador. Então, eu encerro esse vídeo aqui, botando de novo a vinheta da nossa série nova aqui do canal. Da série Jogadores Especulados no Vasco. Nós tivermos um jogador que seja verdade, que possa ter um fundinho de verdade da contratação dele, nós vamos vir aqui trazer os números na nossa série Jogadores Especulados no Vasco. Desejo a todos uma boa terça-feira e, pintando notícias, a gente vem com vídeos, vem com lives durante o dia para falar com vocês vascaínos. Desejo a todos uma boa terça-feira, saudações vascaínas e fiquem com Deus.